temos aqui também algumas aspas do técnico Leonardo Jardim na coletiva de imprensa para o Bruno e para o Viga também comentarem o Jardim sobre o jogo de hoje, abre aspas. Hoje foi um jogo que tivemos domínio de posse, 26 finalizações. Jogadores tiveram atitude e empenho. Aí ele cita o segundo gol. O segundo gol foi um erro, escanteio, que temos que ter mais atenção. Aí, até respondendo algumas perguntas sobre a ausência do De La Cruz no jogo, ele diz o seguinte: era um jogo muito direto. Com certeza, para esse tipo de jogo, não é o De La Cruz como primeira opção. Hoje, a opção era mais encher a área. Fecha aspas. E deu errado, né? Bruno Prado. Flamengo eliminado com esses números ruins na partida. Faltou mais. De fato, eu concordo que o time teve empenho e atitude. Mas no futebol, só isso não basta, né? Senão, porque todo mundo quando entra em campo quer ganhar, quer vencer. Empenho e atitude. É claro que em alguns momentos Vitória você pode... Atitude, exato. Todo mundo vai ter, exceto em alguns casos, quando o jogador tá pé da vida com o técnico, a direção não tá recebendo, aí às vezes, em alguns casos, o jogador pode fazer corpo mole, mas na ideia do jogo, empenho e atitude é o mínimo. É o mínimo, e aí, a partir disso, você constrói outras situações. Mas faltou, além disso, de empenho e de atitude, faltou para o Flamengo mais repertório, mais criação e nesse aspecto também das bolas cruzadas na área, né? O Flamengo teve a posse de bola, conseguiu em muitos momentos até ter a chance de finalizar, mas pecou muito nesse aspecto, Bruno. E até queria que você analisasse esse início de trabalho do Jardim, a segunda derrota, vinha de 10 jogos sem perder, perde o segundo jogo no comando do Jardim, o primeiro contra o... E duas derrotas, assim, vexatórias. Duas pesadas. Né? Duas pesadas, né? É isso que eu ia falar. Não foram duas derrotas, assim, que dá para esconder no calendário. Um 3-0 para o Bragantino e hoje um 2-0 que elimina o time da Copa do Brasil, não jogando absolutamente nada. E no Flamengo, até o Raí e o Facincani falaram, eu concordo muito, não tem como aliviar, e o Flamengo é um time que o torcedor não alivia já tradicionalmente. As críticas serão pesadas e justas para esse time que o Jardim levou a campo no jogo de hoje. E tem outro detalhe também, Bruno. Bruno Henrique como centroavante. Não funcionou de novo. Ele já disse em outras ocasiões, até com o Felipe Luiz, que não gosta de jogar nessa função, e ele sendo escalado como centroavante. Óbvio que também não é culpa só do Jardim esse caso, porque não tem outra opção exceto o Pedro, mas fica também essa crítica, né? Essa insistência no Bruno Henrique como centroavante, e ele não funciona nessa função. Ele fez alguns jogos bons ali, mas não é o melhor dele, mas também é uma deficiência do elenco, é um elenco muito forte, né? Até deficiência do elenco é meio pesado, mas assim, se falta uma peça para ficar um elenco ainda mais completo, falta um centroavante para revezar ali com o Pedro. Ano passado era o Juninho que estava lá, que não jogou, não conseguiu jogar, não funcionou, agora foi lá pro México. Em 2024 ainda estava o Gabigol sai, até o período que o Gabigol estava suspenso lá por causa daquela confusão no exame antidoping, eles foram buscar o Carlinhos no Nova Iguaçu, que também não dava, né? O Carlinhos e o Juninho não eram jogadores que tinham condições técnicas de estarem no Flamengo. E não consegue arrumar outro centroavante. Tem opções, se você buscar o Grêmio, não foi buscar o Carlos Vinícius? Foi, claro. Conseguiu. E o Carlos Vinícius está fazendo um monte de gol. O Atlético Paranaense arrumou o Viveiros ali no futebol colombiano. É hora do scout, do Boto, né? Porque trazer jogador renomado, qualquer dirigente com dinheiro traz, né? Óbvio. Tem que buscar, tem opção. Isso, né, Bruno? Tem dinheiro. E sem contar o seguinte, e a base do Flamengo serve para quê também? Uma baita base que tem, com o investimento que tem. Será que não surge um menino capaz de você poder potencializar no elenco principal? Sim, e tem opção, tem que buscar. Aí realmente uma falha. Acho que tinham duas deficiências no elenco do ano passado. Uma conseguiu suprir, eram só 3 zagueiros que jogavam. Os meninos lá, o Felipe Luiz não tinha confiança de colocá-los, nem o João Vitor, nem o Cleiton, e quando eles jogaram acabaram não indo bem. Então ele ficou quase que o ano inteiro com Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo. É muito pouco pro nosso calendário. Foram buscar o Vitão, beleza. E tem essa posição do centroavante. Aí realmente não conseguiu achar ninguém até agora.
E falta, o Pedro não vai jogar todas. Na Libertadores mesmo, os 4 jogos do Flamengo, inclusive o jogo que só teve 1 minuto e meio na Colômbia, ele não iniciou nenhum. Na Libertadores ele tem ficado no banco. O Pedro tem jogado mais os jogos do Brasileiro e é um dos artilheiros da competição. Na meia, na posição do Arrascaeta, é claro que o Arrascaeta faz falta, mas tem jogadores. Tem o Paquetá pode jogar ali, só que também está machucado. O Carrascal pode jogar ali. Se joga bem ou mal é outra história, mas é um cara que veio para jogar ali, tem opção. Da análise do Leonardo Jardim do jogo, posse de bola, teve, claro, mas o Vitória não fez a mínima questão de disputar a posse de bola com o Flamengo, ainda mais que o Vitória fez um gol logo no início, golaço do Eric. Deu a bola pro Flamengo, se vira aí, entra aqui na defesa. O jogo do Jair Ventura não é para isso. Sim, então o Flamengo tinha que arrumar um jeito e não arrumou. Ele tentou o que é até o óbvio, né? O cruzamento na área, chute de fora. Poderia fazer gol assim, mas não fez e não teve nenhuma alternativa muito diferente para furar a retranca do Vitória. O jogo foi ruim. Teve muita finalização? Teve. No gol não foram tantas. Teve muita posse? Teve, mas também porque o adversário não fazia a menor questão de disputar a posse com o Flamengo. E só algumas palavras aqui do Jardim, pro Raí, pro Bruno também falarem. Ele disse o seguinte: não é vexame, mas com certeza é um resultado inesperado, porque o Flamengo, com todos os adversários, é favorito. Então o Jardim também pontua isso. E aí ele foi questionado então ele tem que aprender o que é o Flamengo. Então ele tem que aprender o que é o Flamengo, o que é comandar um Flamengo. É vexame, sim. Foi uma vergonha, sim, viu, Leonardo Jardim? Então, olha só, os portugueses não são redescobridores do Brasil ou do futebol brasileiro. Então, vale para toda a portuguesada, quando faz besteira, quando perde, quando erra, por favor, mata no peito e fala assim, realmente, fizemos uma besteira, adubamos o gramado, deixamos um excremento como legado, mas vai melhorar daqui pra frente. Não começa com essa não, porque senão eu vou ficar puto, hein, Guilherme? Eu concordo com você, Viga. Vai ficar não, ele já tá, né? E é o mal, vai ficar não. E o mal de muito treinador é esse, Raí, Bruno Prado, Gui e amigos. O mal de muito treinador, e recentemente dos estrangeiros, é essa petulância de não reconhecer os próprios erros. Qual é o problema de falar a verdade? É mais bonito você falar a verdade, que o torcedor vai entender aquilo que está acontecendo. Aliás, o torcedor deveria sempre ser a primeira oportunidade que um técnico, que um clube tem que se dar em termos de você passar uma mensagem, né? Porque ele é o principal cliente. Então o torcedor tem que ser sempre agraciado nesse momento, falando a verdade, do que você mascarando uma situação que está escancarada, que foi ridícula, tentando, não, que tivemos posse de bola, porque veja bem, hoje foi sem querer. Não tem nada de sem querer, não posse de bola, coisa nenhuma. Fala a verdade. Foi um resultado lixo pro Flamengo. O resultado hoje foi um lixo pro Flamengo. E agora tem que falar que o Flamengo, daqui pra frente, vai apagar essa vergonha que aconteceu no Barradão e que vai tentar jogar muito mais sério Campeonato Brasileiro, a Libertadores que tem pela frente. E só um detalhe, a partir de agora ele tem que entender o seguinte, como é que funciona a cabeça, a mente e o DNA do torcedor do Flamengo. Seu Leonardo Jardim, a partir de agora, o senhor ficou, depois dessa besteira, desse problema, dessa cagada que foi o resultado de hoje, o senhor ficou com a responsabilidade de não só ir bem no Brasileiro, tampouco ir muito bem na Libertadores da América. Trouxe à baila, à tona, a crista da onda, a obrigação de vencer as duas competições. Porque o tamanho do Flamengo, o investimento do Flamengo, o elenco que tem e o que gasta é para estar disputando tudo. Como tudo já não é mais possível, sobraram Libertadores e Campeonato Brasileiro, pode anotar no bloquinho aí. Tens que ganhar as duas competições. Caso contrário, vai ser cornetado, vai ficar com a orelha vermelha, viu, Guilherme? Essas palavras, né, do Jardim, dizendo que na visão dele não foi um vexame, mas ele concorda que o Flamengo é favorito contra todos os adversários, nas palavras aqui do Jardim. E tem uma informação aqui, né, que em uma das respostas ele cita que o Gonzalo Plata não pôde ser relacionado hoje porque estava machucado, né? A princípio, a informação que tínhamos do Flamengo é que o Plata havia sido poupado, ele que sentiu dores contra o Grêmio, mas a situação, a princípio, era poupado. Na coletiva, em uma das respostas, nem era a resposta sobre o Plata, ele falava do Alan Cian, e aí depois ele cita ali o Plata, dizendo que
o Plata estava machucado. Depois vamos confirmar certinho o que aconteceu, mas muda aí, né? Não estava poupado, então estava machucado. Não, tudo bem. O caso do Plata é explicável. É a parte isso. Agora, o restante é justificável. Aliás, sabendo como pensa a atual diretoria, que não tem muita paciência, né? Para alguns tropeços, comparado com o que aconteceu com o Felipe Luiz, demitido depois de tudo que ele fez no ano passado, né? Campeão de Libertadores, campeão brasileiro, por isso aqui o Flamengo não foi campeão do mundo num jogo espetacular que fez contra o Paris Saint-Germain, mas vira uma temporada com um time todo arrebentado fisicamente, já tendo que jogar a Supercopa, e vai lá e perde pro Corinthians, e perde pro Lanús, torneios que não tinham nenhuma relevância perto da importância do cenário posterior que o Flamengo encontra, e no caso hoje esse é um dos cenários importantes que é a Copa do Brasil, entendendo que a diretoria não tem muita paciência, a batata no Leonardo Jardim, se no final de semana seguinte contra o Palmeiras, que é um jogo que o torcedor vê como a primeira grande final da temporada, o grande clássico do torcedor do Flamengo esse ano é sempre jogar contra o Palmeiras. Uma batata no Leonardo Jardim começa a ficar mais quente do que ele imaginaria, caso, por exemplo, depois de tanto tempo, o Palmeiras volte a vencer um Flamengo no Maracanã, ainda mais com a eliminação vexatória da forma que foi num campeonato de Copa do Brasil? Eu acho que se pressão continuar vai ter, mas de ser demitido não, né, no Viga? Carrascal, a batata dele assa. Se ele continuar insistindo em Carrascal e o Wallace-Ian... o Wallace-Ian ficou sem ser relacionado 2 partidas. De repente, vira a solução para a partida contra o Vitória. Tá de brincadeira. O Carrascal é um jogador que não merece estar no time titular do Flamengo há muito tempo. Foi premiado hoje porque fez o gol contra o Grêmio. E sobre o Plata, viu, Gui? Ele estava com dores no joelho, sim. A gente já tinha essa informação que ele não iria para a partida. Então, as soluções, os coelhos que ele está tentando tirar da cartola, rapaz, ele já não come cenoura há muito tempo, viu, Guilherme? Pois é. Ele vai ter que responder no campo, no desempenho do time, no Campeonato Brasileiro. Tem esse jogo com o Palmeiras, que é um jogo importante, né? Antes tem Atlético Paranaense, enfim. Mas ele tem que responder dentro de campo. Ele vai se recuperar dessa derrota de hoje com o time jogando bem, o time, quem sabe, na liderança do Brasileiro. Libertadores já resolveu a situação na fase de grupos. Não tem muito jeito aí pro próximo jogo jogar bem para tentar recuperar. A cobrança é sempre muito alta no Flamengo. Ele sabe, ele estava aqui no Cruzeiro ano passado. Então vai ser na próxima partida, e principalmente contra o Palmeiras, que ele vai tentar recuperar. Aí, muito cedo ainda, né, pra falar de batata assando do Jardim, né? Você acha? Assim, Mandaram o treinador, ganhou tudo embora, 2 meses. Depois dessa aí eu joguei a toalha. Eu espero qualquer barbaridade. Não é? Eu sei, é uma pergunta utópica. Eu sei que é uma pergunta não, mas é utópica. absurdo, né? Mas se tratando do Flamengo, por favor, absurdo mas daqui a pouco o BAP lá tava indo pra Pinheiros e pegou o metrô lá pra Corinthians e Itaquera, cara. Não é ele que fez a metáfora lá do trem errado? Daqui a pouco ele acha que pegou de novo o trem errado e desce e vai pegar o próximo, né? O bilhete único dele tá cheio. Então, e o dinheiro problema não é dele, vai, né? o problema, dinheiro pra pagar a multa não é dele? O problema, o ticket para entrar no metrô, ele tem vários. Então, o problema não vai ser esse. Claro que se a gente for analisar do ponto de vista minimamente razoável, é óbvio que não, né? Acabou de chegar o treinador, tá iniciando ali um trabalho. Eu falei aqui há pouco, acho que é um encantamento exagerado em relação a ele, de algumas pessoas, mas isso não quer dizer que ele é uma porcaria, não serve, porque às vezes você fala A e as pessoas entendem Z, né? Não estou dizendo que por haver um encantamento exagerado, ele é um péssimo treinador. Não. Só que, de fato, ele foi alçado a um lugar que eu acho que ele ainda não está. Pode chegar lá, acho que vai chegar lá com esse elenco do Flamengo. Mas ainda não chegou. Ainda é muito curta a temporada, a passagem dele, são poucos jogos. A tiragem é muito pequena. E o Flamengo passou por poucos desafios. Agora, com os desafios chegando, a gente vai avaliando como o time vai lidar com isso. Hoje foi reprovado. Vai ter um contra o Palmeiras. Pode ser que ele vença, assuma a liderança do campeonato. Na Libertadores, um outro desafio, ele tem ido muito bem. O Flamengo sempre tem enroscado o carro aí nos últimos anos da primeira fase, agora tá, como disse o Viga aqui algumas vezes, passou com 2 rodadas. Na segunda rodada, o Flamengo já estava classificado. Então, calma, né? Não sei que não é uma palavra que está no vocabulário, mas calma, paciência para avaliar uma coisa. Ele tem 17 jogos. Batata assando, pra mim não tá, mas os caras lá que pegaram o trem errado, desceram, pegaram o outro, pode ser que amanhã eles acordem e falem, ih, pegamos o trem errado de novo, hein, vamos descer. Lá eu não duvido de absolutamente nada. 17 jogos, né? O Bruno confirma. 17 jogos. Duas derrotas só, né? Isso, 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas.
Rodrigo Viga, um outro ponto que chama a atenção são os gols que o Flamengo tem sofrido, né? Tem um detalhe aqui que o Flamengo é o clube da Série A com mais derrotas, 4, e mais gols sofridos, 10, em jogos de mata-mata na temporada. Ou seja, nos jogos de mata-mata de 2026, contando todas as competições do ano, 4 derrotas e 10 gols sofridos. É o número 1 entre os clubes da Série A nesse quesito. É um time que sofre muitos gols e o gol de hoje, por exemplo, do Eric, que foi um belo gol por sinal, mas ele chega livre de novo, né, para finalizar. No jogo de ida já tinha sido assim no Maracanã. Os dois foram 2 belos gols, mas nas 2 vezes com esse erro da defesa do Flamengo, que marcou ali a distância, Rodrigo Viga. O Gui, eu achei até que ele estava mais acossado dessa vez. O Samuel Lino estava em cima dele. Não foi nem aquele lance que a gente falou muito aqui na Jovem Pan, do Wallaciano, empate em 2-2 com o Vasco da Gama, do último lance, em que o Hugo Moura meteu o gol de cabeça. Acho que o cruzamento foi do zagueiro do Vasco da Gama, né? E ele encontrou facilidade para cruzar e encontrar o Hugo Moura. Fato é que, realmente, se no ano passado com o Felipe Luiz, o Flamengo tinha um sistema defensivo sólido, tomava poucos gols, era o ponto forte do time, agora a parte ofensiva é o principal destaque. E qual o desafio de qualquer treinador? É justamente encontrar o ponto de equilíbrio. O Flamengo no ano passado era muito bom defensivamente, mas ofensivamente chutava pouco, finalizava pouco, era pouco objetivo, não era nada vertical. O Flamengo de 26, e já na era Leonardo Jardim, é completamente diferente. É mais vertical, dá posse de bola para o seu adversário, não faz questão desse domínio, o que acabou acontecendo hoje por estratégia do Jair Ventura e do Vitória, e também é um time que tem muito mais finalizações do que tinha no ano passado. A minha leitura sobre o jogo de hoje, mais uma vez, é que o Flamengo esqueceu como é jogar com a posse de bola, porque houve essa transição de um técnico que era o Felipe Luiz, que apostava no posicional, por um treinador, no caso o Leonardo Jardim, que tem uma filosofia de jogo completamente ou muito diferente daquela do Felipe Luiz. E aí, a partir dessa transição, o Flamengo deletou, apagou, virou a página da era Felipe Luiz, mas deveria ter utilizado o know-how, o acontecimento, o conhecimento, essa quilometragem, essa experiência para aplicar em situações como a de hoje, em que o time adversário fez questão de não ter a bola, de entregar a posse de bola ao Flamengo e deixar que o Flamengo tivesse 65%, 70% da posse de bola. Então, acho que o Flamengo esqueceu como era jogar com posse de bola, algo construído, imaginado e também colocado em prática na época do Felipe Luiz, e pouco usual, pouco comum hoje na era Leonardo Jardim. Foi um show de horrores. Eu não vou dizer que desculpa, justificativa, nada, mas acho que o gramado do Barradão também é horrível para a qualidade do futebol. Flamengo, muita bola aérea, muita bola pingada, a zaga do adversário, uma zaga alta, bem postada, bem posicionada. Flamengo meio que desorganizado para atacar. E tem um detalhe que me incomoda muito, viu? Gui, Raí, Bruno, Facincani, eu vim de espectador internauta da Jovem Pan. Flamengo voltou a ser aquele time de muito picote de bola, de jogo ali de aproximação perto da área adversária. O que é muito mais difícil, né, de você vencer, muito mais difícil de você superar, porque é uma barreira, um obstáculo à sua frente. Falta um pouco também de coragem, de petulância, de vontade por parte de alguns jogadores de bater pro gol. É bem verdade que volta e meia tem o Everton Araújo que chuta lá na lua, Cebolinha que chuta muito mal, sempre ou quase sempre. Mas tentar, pelo meio da zaga, ali onde está tudo encruado, incrustado, tudo fechado, toda hora você tentar na base do toquinho, fica difícil, fica complicado. Então tem que ter a coragem e a petulância de bater no gol adversário. O Flamengo precisa pegar essa derrota e entender a lição que lhe foi dada, porque as fases mais difíceis estão por vir. Já que você falou de mata-mata, confrontos de mata-mata, o Flamengo terá pela frente nada mais, nada menos do que a segunda fase de mata-mata da Libertadores da América. Esse ano a competição está sendo muito mais favorável do que foi nos anos anteriores. E já tem rubro-negro supersticioso dizendo que
algo de errado pode acontecer diante dessa, entre aspas, facilidade que o Flamengo vem encontrando na Libertadores da América. Vou repetir aqui, Gui. Acho até que o Flamengo iria abrir mão da Copa do Brasil, mais dia, menos dia, porque no ranking, na hierarquia, está atrás de Brasileiro e de Libertadores da América. Agora, cair nessa fase, nem chegar às oitavas de final, com o grupo que tem, com o elenco que tem, com o dinheiro que gasta, com o planejamento, com toda essa mídia, com toda essa garganta que tem dentro do Flamengo, é pífio, é ridículo, é vergonhoso, é dantesco, é vexatório. Pode pegar todos esses adjetivos, elevar a 10ª potência, lá no fim, multiplicar por 1000, viu, Guilherme? E hoje mandou a campo um time para se classificar, né? Mandou um time titular, né? Então não tem nem essa desculpa, mas pode falar. Mas, ao mesmo tempo, um time titular mal montado. Sim, exato. Com improvisos e com mexidas que foram horrorosas. Demoraram para acontecer. Agora, quando o Viga cita a história do gramado, por outro lado, Viga, o Flamengo é um time tão bom, né? E por isso que essa porrada hoje tem que ser pesada mesmo, porque o time é bom. Então, o time vai levar a cacetada de acordo com aquilo que ele aguenta, né? Se o time é muito bom para elogio, quando tem uma derrota vexatória como essa e pesada, vai levar a crítica nessa mesma proporção. E por que eu tô falando isso? Porque o Flamengo já venceu em diversas condições das quais ele reclama, não gosta e jogando bem. Por exemplo, ele mete 4-0 no Atlético Mineiro onde? No sintético. Gramado sintético que ele detesta. Foi lá e jogou e arrebentou com a boca no balão. Ele meteu 3-0 no Remo. Tá? No Maracanã, em que muita gente, inclusive até o Saul recentemente, fez críticas ao gramado. E nem só 3-0 no Remo, mas se pode citar qualquer outra vitória do Flamengo recentemente no Maracanã, Medellín, 4-1, passando por cima. Ele foi jogar na altitude em Cusco, a quase 4.000, e ganhou do Cusco, jogando fora de casa em Libertadores. Aí você vai puxar aqui, o Flamengo, ele vai no tapetinho do Botafogo e ganha por 3-0 no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Flamengo, em diversos jogos nessa temporada, ele enfrentou cenários. Agora, recentemente, a Arena do Grêmio tem um gramado que muita gente acha que é muito ruim. E ele foi lá e ganhou o jogo por 1-0 e amassando o Grêmio. Não é que ele ganhou, ele amassou o Grêmio e 1-0 ficou barato. Então, a história do gramado, Viga, ela é ruim para os dois. Não é um gramado legal pro Vitória, claro, tá acostumado a jogar lá, mas enfim, não é um gramado que propõe muito futebol. E pro Flamengo tampouco, mas assim, o Flamengo também pega outros cenários similares ao do Barradão e ele ganha. Por isso que hoje não tem conversa. Hoje tem que criticar o Flamengo em grande proporção, sim senhor. Foi uma vergonha, foi uma partida patética do Flamengo diante da equipe do Vitória e na conta também do senhor Leonardo Jardim, que começa e faz um bom trabalho nesse início com o Flamengo, porém hoje foi um professor pardal de P maiúsculo. Só para o Viga comentar... Só um detalhe, Gui. Só um detalhe rápido. Vai lá. A gente falava muito sobre a postura, né? Antigamente falava sapato alto, hoje ficou mais rebuscado, mais refinado, da soberba que às vezes aparentava ter o Flamengo na gestão do técnico Felipe Luiz. Eu não sei, mas hoje eu fiquei também com esse ar, com essa pitada de um pouco de soberba do Flamengo, a começar pela escalação em que o Flamengo tinha um jogo difícil, vendo que do outro lado tinha o Vitória da Bahia, que vendeu caro o resultado aqui, que o Flamengo ganhou jogando mal lá, que tem dado trabalho para os seus adversários, e mesmo assim o técnico Leonardo Jardim resolveu mexer na escalação, botando alguns jogadores que, enfim, não vivem a sua melhor fase, o seu melhor momento. Eu continuo me perguntando, o Alexandre vai ser mesmo o nosso representante na Copa do Mundo, se for com essa bolinha pequenininha, só referendo aquilo que eu acho que o Brasil vai fazer turismo novamente no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Então, eu fiquei com a impressão de que o Flamengo tomou o gol ali no começo e ficou com aquela sensação, com aquele comportamento de que, daqui a pouco a gente empata, resolve isso. Daqui a pouco a gente vira e está tudo solucionado. Quando veio o Vitória no segundo tempo, mesmo sem muitas finalizações, muitas chances, foram 6 ou 7 para o gol, liquidou a partida com aquele 2-0, porque se encolheu, se incrustou lá atrás
E aí o Flamengo ficou na base do chuveirinho, que não é a característica desse time do Flamengo, seja na era atual, seja na Felipe Luiz ou qualquer outra que tenha passado recentemente pelo rubro-negro carioca. Então, eu senti também uma pitada, um temperinho de soberba, e essa mosca azul não pode morder o Flamengo, porque senão a Arapuca tá armada, viu, Facencani, Guilherme?